Então, a gente começa, né, Pedro, com a classificação lógica, mas assim, o que me salta aos olhos nessa rodada, e eu vou abrir o programa, eu vou deixar a parte de cima um pouquinho para depois, né? Vamos começar pela nossa essência, tá? O que me chama a atenção é o resultado do Goiás, né? Que foi na noite dessa segunda-feira, especialidade do Goiás. O Goiás joga uma Não, chance não. Todo enorme. mundo achou. Não é a especialidade do Goiás. Todo mundo estava vendo o jogo hoje. Jogo da rede do Sport TV. A especialidade do Goiás. Não, a especialidade do Goiás é o jogo É secreto. verdade, é verdade, é verdade. Teria que ter tido outro jogo, né? Não, na verdade, esse jogo Foi 10 hoje da noite. ferrou o Goiás. Esse jogo é o jogo que o Goiás perde. Tá todo mundo assistindo. Exatamente, com o Corinthians interessado, né? Mas o Goiás, ele tem um resultado absurdo, tá? Que impede o clube de sair da zona de rebaixamento, de colocar o Corinthians na zona de rebaixamento e, de alguma forma, injeta um mínimo de vida no Curitiba, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer Minhoca, essa disputa pela permanência, sobretudo com o que aconteceu na partida Cuiabá e Santos, ela ganha de vez. A gente estava um pouquinho naquela de coloca o Santos, não coloca o Santos. Agora a gente pode dizer que essa disputa, tudo o que está acontecendo no Santos, vai ali do 13º ao 20º. O Curitiba, uma vitória fora de casa, traz sempre um vento de esperança, né? Então, a gente tem aí do 13º ao 20º para seguir essa luta pela permanência. Você enxerga esse bloco, Minhoca? É o bloco mais destacado, né? Que é o pessoal fora da Sula, em que praticamente metade está fora da zona de rebaixamento e outra metade dentro da zona. A gente está vendo um índice muito baixo, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela aí por rodada da pontuação historicamente nessa 13ª rodada, 1/3 de campeonato, e a gente vai ver depois que tem pontuação baixa aí dessa situação, até porque essas equipes não conseguem muitas vezes incomodar o pessoal da parte de cima, né? O G12 ali de cima consegue muitas vezes sobressair. E no duelo que talvez você destacou muito bem, né, que teve aí entre duas equipes dessa parte de baixo, assustou o Santos ter tomado de um 3-0 do Cuiabá. Assim. O Santos vem numa sequência muito negativa, trocou de treinador, né, Paulo Turra agora assumindo aí, mas logo de cara perdeu aí por 3-0 e ainda tem a possibilidade de perder novos jogadores. E eu não sei o quanto essa fonte que sai em jogadores interessante, a gente tinha falado que lá no começo do campeonato, né, que o Santos até começou relativamente bem, quando surgiu lá o David Washington, o garoto, obviamente, não vai chamar a responsabilidade sozinho, né? O Santos tem muitos problemas, e eu acho que está numa situação muito delicada, e é uma pressão que a gente vê nessas equipes, e vamos pegar as mais tradicionais, né? O sentimento é de alguma delas vai escapar, né? Porque a gente tem 4 forças aí que a gente costuma considerar, né? Aliás, 3 delas, né? Que é Santos, Corinthians e o Vasco, né? São 3 equipes que têm esse peso, apesar de que o Vasco, né, perdeu muito prestígio nos últimos anos, mas para um clube que estava agora se tornando SAF, se imaginava que não fosse sofrer tanto como sofreu. Perdeu para o Botafogo, que era o líder do campeonato, e não dá nem indício de recuperação. Assim. O Vasco está numa situação que é calamitosa, assim, porque é uma equipe que só estava focada com a Série A e não melhora. O Corinthians, ele perdeu em casa, que é o fator que era o desempate dele comparado aos outros, e não à toa, quando a gente fez ali a reavaliação depois da 10ª rodada, a gente citou, não, o Corinthians vai conseguir sair dessa briga, mas ao perder em casa, de maneira até categórica para o Red Bull Bragantino, e o próprio Luxemburgo, né, já fazendo aquela coisa de vou começar a colocar garotos. Se eu não me engano, o time titular dele, desse jogo contra o Bragantino na manhã de domingo, tinha 5 jogadores com até 20 anos, ou coisa assim. Então já é um momento de desespero, porque o Corinthians se fala muito, tem um jogador muito envelhecido. E aí até agora o Luxemburgo que está muito nessa berlinda. E aí a gente teve assim, uns cenários positivos, como você está dizendo. A vitória do Curitiba, né, que você primeiramente queria induzir a gente a já dar a martelada final. Aí na semana passada você
quis crescer, né? Dizer assim, ó, já tá resolvido. Quis induzir, E vocês querendo me fazer de mudar de... Pois é, aí passa uma semana depois, tá lá o Curitiba vencendo uma partida e que vai ter na próxima rodada um jogo importantíssimo, que é o duelo exatamente entre as duas equipes que estão ali no final da tabela, Curitiba e América Mineiro. As duas piores defesas do campeonato vão se enfrentar. Então é um jogo muito valioso para o Curitiba para entrar. Ainda mais no momento, né, Minhoca? Porque o Curitiba estava naquela de pré-rebaixado. Eu ainda acredito que vai ser rebaixado, sim, naturalmente. Mas estava naquela de realmente a tentação de projetar 2024. Já estava naquela tentação. E a gente está vivendo a abertura da janela. Então é a hora de tomar essa decisão ou não. Queimar cartuchos ou não. Tá? O nome de Edu, por exemplo, né, que é o primeiro, eu nem sei se já confirmado, mas encaminhadíssimo para o Curitiba, já pode, esse resultado já pode dar uma injeçãozinha, dizer, vamos trazer mais 2, 3 aqui, porque, queira ou não, estamos a 5 pontos ali, né, de sair da zona de rebaixamento, e tem um jogo em casa agora decisivo, que pode dar uma aproximada geral, né, antes de fechar o turno. É a carta, né? Agora, Fortaleza de 2022 vai ser a carta para qualquer largada ruim, né? Todo mundo vai usar o Fortaleza de 2002 e dizer não, é possível. E, pois é, o Fortaleza mostrou que é possível. Mas não é tão simples, até porque o contexto de Fortaleza envolvia um excelente nome do treinador, envolvia um trabalho, né, de mudança a maneira de jogar, que muitas vezes não é tão aplicável assim a toda a equipe. O Fortaleza tinha muita qualidade e tem a ver que aí isso o Curitiba vai ter nessa janela, né? Que é dinheiro para trazer jogadores para reforçar o seu elenco. O Curitiba vai ter essa condição, mas tudo vai partir ali de um comando técnico que vai estar iniciando um trabalho agora. E para fechar, Fred, né? A gente tem 2 cenários aí, que é um que ainda está com viés de baixa, que é no caso do Bahia, que a gente pode entrar um pouquinho, mas antes de falar do Bahia, tem um caso do Cuiabá. O Cuiabá, que vinha muito, era o pior mandante da Série A, conseguiu essa vitória sobre o Santos por 3-0. E o fato de ser um excelente visitante, né? É o terceiro melhor visitante, acho que ainda está confirmado com essa vitória que teve agora do Curitiba. O Cuiabá, ele, seja você criticando ou não, é uma equipe que está ali, consegue sempre tentar se distanciar desse Z4, né? Sempre parece que o Cuiabá pode entrar, pode se enrolar, mas o Cuiabá está conseguindo ali sempre dar o respiro, algo que muitas vezes falta a Bahia, falta a equipe do Santos, está faltando, né? A gente vê numa sequência muito negativa, e o Cuiabá, que vem de alguns resultados até ok nos últimos jogos, dá a entender que pode. Eu ainda não tiro o Cuiabá dessa briga, mesmo tendo ali uma vantagem de 4 pontos, até porque é uma distância. Não dá para tirar, não dá para tirar, não. Mas é uma equipe que mostra que, se o pessoal bobear, ele vai escapar sim, que era um dos que a gente colocava como favorito à queda, né? Cássio, Santos, Corinthians e Vasco. Não me parecia, de largada, uma Série A em que a gente teria grandes caindo. Não me parecia de largada. O Vasco a gente sempre deixava naquela área, colocava uma dúvida em relação ao glorioso líder do campeonato. O Santos gerava alguma dúvida, mas por conta de Curitiba, de América, de Goiás, de Cuiabá, parecia um Z4, já tinha um laço ali, o Bahia fazendo um ano muito ruim. Não me parecia que a gente teria o fantasma do rebaixamento rondando os clubes, né, de maior peso, de maior torcida do país. Mas a gente tem 3, né? Um na zona de rebaixamento, em condição bem precária. O Corinthians, que não parece ter um elenco, um time para estar ali, mas para perder muito tempo com o Luxemburgo, né? E o Santos implodindo, o que é bem perigoso. Você acha que esse é um desenho momentâneo, Cássio, ou acha que tem continuidade esses 3 times aí nessa região? Ainda tem o fator de que Santos e Vasco estão jogando sem torcida e podem pegar punições para jogar mais tempo aí sem torcida. PVC fez uma matéria que o Santos não passava tanto tempo sem uma vitória, 12 jogos, há
42 anos. A última vez que o Santos ficou 12 jogos sem uma vitória. Então, assim, eu não era nem nascido ainda, que estava para nascer, mas que a última vez que o Santos passou um tempo desse, Coritiba não vencia há 4 meses, até só para deixar curiosidade, venceu hoje, jogos oficiais, ou seja, juntando outras competições. A situação do Santos é muito complicada porque o time está em má fase há muito tempo. No Campeonato Paulista chegou a flertar com rebaixamento, né? Não caiu, mas chegou a flertar, então não é uma campanha pontual agora. O Vasco, ele teve o acesso da segunda divisão, mas de todas as SAFs, por exemplo, hoje meio que explodiu um problema, né? Uma discussão sobre a questão da SAF do Vasco, que eu não vou nem me aprofundar porque eu não estou com nem tantas informações assim, mas é só um possível problema na SAF do Vasco, ou seja, aí é muito azar. Tipo, na hora que você consegue um investidor, até o investidor ter um problema, mas enfim, é melhor aguardar esse ponto, mas seria mais um elemento para essa situação do Vasco que, dos times que subiram no passado, era sem dúvida, acho que não era surpresa nenhuma, acho que o próprio Vasco tem consciência disso, o time mais fraco, falando de elenco, falando de tamanho do clube, não, falando do time mesmo. Tentou fazer uma reformulação, só que a reformulação do Vasco não é tão grande não, tá? A reformulação do Vasco em relação à segunda divisão, os reforços que trouxe, de Pedro Raul, assim, não consegue acertar de jeito nenhum. O Vasco, nessa zona de rebaixamento, não parece passageiro. Ele pode até escapar, mas nesse momento você olha o Vasco e fala, ele tá, por tudo que está fazendo, o Vasco está ali e você enxerga. Vai lutar muito para escapar. E só não está numa situação pior, porque conseguiu vencer o Cuiabá num jogo onde o Cuiabá simplesmente não aproveitou. Jogo vazio na Ilha do Governador, 0-0, morto, aí comete um pênalti ali na reta final e perdeu o jogo, o Jair. Não fosse aqueles 3 pontos que o Vasco arrumou, não vou dizer que o Vasco ia perder o jogo, mas venceu o jogo numa situação onde não parecia que ia ter o vencedor, era um jogo com mau cara de 0-0, estaria com 7, estaria hoje empatado com o Coritiba. Veja só, então aquele resultadozinho foi bem importante contra o Cuiabá. Enquanto o Vasco, Fred, desses times que você falou, o Vasco está ali, não parece um passageiro, parece um integrante do Z4. O fator Cuiabá, que a gente sempre é levado a colocar, por ser ali do Centro-Oeste, a gente sempre é levado a tirar o Cuiabá sempre dessa disputa, né? Desde que ele entrou na primeira divisão, você tira o Cuiabá da situação de possível rebaixado. Essa está muito cedo ainda, é 1/3 do campeonato, cruzou 1/3 hoje, né? Não são 39 rodadas, são 38, mas cruzou a barreira de 1/3 dos jogos disputados, hoje com essa 13ª rodada, e o Cuiabá, na hora que ele vai se mostrando mais uma vez um time competitivo para pelo menos ficar acima de 4 times da primeira divisão, ele vai empurrando essa barra para baixo, uma barra que já tem o Vasco, o Corinthians, eu acho que o Corinthians tem muitos problemas, mas eu ainda não enxergo o Corinthians como um Z4, não. O Vasco parece ser uma cara de rebaixado, o Corinthians, ele tem muitas dificuldades, mas ele tem peças que em algum momento podem render. Você vê que são muitas peças em má fase, mas são jogadores que você consegue, ao mesmo. Se chegar um treinador, o próprio Luxemburgo, qualquer treinador que tivesse uma mudança que conseguisse fazer, dá para conseguir extrair algo dali. Você consegue ver, pelo menos eu consigo ver, o Corinthians como um time para ficar, no mínimo, em 16º lugar. Estou dizendo que vai brigar mais do que isso, não, mas pelo menos em 16º lugar. O Bahia, com quase 100 milhões de reais de investimento. A gente sempre fala isso. Muitos jogadores assim foram contratados. Se o Bahia... A impressão que eu tenho, sempre falo, isso aqui pode ser repetitivo, mas acho que é válido falar para a audiência nova e tal, que tem alguns jogadores do Bahia que, se o Bahia não fosse SAF, eu acho que o Bahia teria contratado do mesmo jeito e o jogador teria sido muito mais barato. Algumas contratações que o Bahia fez, assim, que como agora é SAF, você meio que perde o controle, paga 10, paga 15, paga 18, paga sei quantos milhões, mas que num cenário normal, sem o mercado estar tão ensandecido, com o dinheiro circulando dessa forma, o Bahia tem um time que custou 100 milhões, mas não é um time de 100 milhões de reais. O time de 100 milhões de reais era para estar disputando o título nacional. É muito dinheiro, é o segundo time que mais contratou. Então, assim, o Bahia gastou 100 milhões, mas o time não tem cara de time de 100 milhões de reais. Pelo menos eu acho que não tem, mas a gente fala há bastante tempo. O segundo tempo, embora tenha sido competitivo contra o Grêmio, mas o segundo tempo que o Bahia fez contra o Grêmio é o segundo tempo que não tem o que fazer no campeonato, não. Assim, o Bahia implorou para sair o segundo gol do Grêmio. A impressão é que aquele jogo não acabaria até o Grêmio fazer o 2-1. Dos 40 até o apito final, a quantidade de oportunidades claras que o Grêmio conseguiu criar numa defesa completamente esfacelada, como foi a defesa do Bahia, assim, foi um negócio assim constrangedor. E para terminar dessa análise, eu acho que fica ali, tá? O Cruzeiro, eu assisti Cruzeiro e Inter também. O Cruzeiro é duro fora de casa, deu trabalho, o Inter lutou bastante para fazer assim. Então o Cruzeiro, embora
estava com a crise muito grande, é um time que está lutando assim, mas eu não acho ele. Eu acho que em algum momento ele vai se consolidar no pelotão um pouquinho mais acima, não muito além disso, mas mais acima. Eu acho que do Cuiabá para baixo, realmente, hoje, eu não estou conseguindo ver uma mudança, não, tá, Fred? Eu não estou conseguindo alguém que está na zona da Sul-Americana, dos 12 para cima, trocar e dizer, eles vão mudar de briga. Eu acho que a briga fica aí entre esses últimos 8 e ter essa quantidade de possíveis times enormes, não são times grandes, times enormes da segunda divisão ano que vem. Não seria inédito, porque ano passado já teve isso, né? Mas seria curioso, porque ano que vem é o último ano do contrato com a Globo, né? Então seria uma corrida maluca para todo mundo estar. Desde já, todo mundo vai ter uma corrida maluca para estar na primeira divisão de 2025. Porque com esse novo contrato, todo mundo, quem estiver na primeira divisão, naturalmente, vai ganhar muito mais dinheiro. Então, que o cara que ficar fora da elite justamente em 2025 vai comer uma mosca assim grande. Então, e com essa quantidade de times que pode ir para a segunda divisão, pode apertar um pouco a disputa do ano que vem. Assim, está se desenhando um Z4 que parecia ter o laço, como você falou, mas que agora pode ser um Z4 que nos novos tempos, né, onde você consegue ver times assim, você já não acha um absurdo. Pedro, vamos dar uma analisada nessa zona de rebaixamento, pontuação, como está essa corrida em relação aos outros anos, tá? A gente sempre fala de sensações, né? A sensação é que a briga, ela tá faltando ponto para a turma de baixo. Mas eu acho que é muito a sensação por conta do 18º, 19º e 20º. Não sei se a briga ali Goiás, Corinthians, Bahia, essa briga imediata ali para fugir da 17ª posição, ela está mais próxima do real. O que é que você mostra aí? Onde é que a gente pode encontrar números para entender como esse Z4 está caminhando? Vamos lá, Fred. Primeiro ponto que eu queria destacar hoje é o seguinte. Eu viajei ali no finalzinho da 11ª rodada. Meu último ato aqui em Salvador foi ir para Fonte Nova, no Bahia e Palmeiras, e de lá eu viajei, 5 horas depois. E naquele momento ali, a tabela tinha um 15º colocado com 12 pontos, não era o Bahia. Tinha um 16º colocado com 12 pontos e tinha um 17º colocado com 11 pontos. Retornei e a tabela está exatamente da mesma forma. Os times até mudaram um pouco de posição, porque vocês tinham Cuiabá mais abaixo, mas essas posições, elas permaneceram ali inalteradas. Então a turma parou de pontuar, né? Esperando você voltar, para não perder o desenvolvimento matemático do campeonato. Pois é, porque se você pegar desse grupo aí que vai do Santos até o Goiás, ninguém venceu. Ninguém sequer pontuou nas 2 últimas rodadas. E se a gente ampliar um pouquinho a análise ali para o Cuiabá, na extremidade superior desse grupo, e para o Vasco na extremidade inferior, eles só pontuaram porque enfrentaram times dentro desse próprio grupo aí, né? O Vasco ganhou pro Cuiabá e o Cuiabá ganhou pro Santos. Não fosse isso, a gente poderia ter Cuiabá e Vasco também sem pontuar, né? Com a pontuação inalterada. Então, esse foi o primeiro ponto assim que me chamou a atenção. E um segundo ponto também que eu queria trazer aqui foi um quadro que até então a gente só tinha mostrado ele na Série B, porque na Série... Não é aqui, não. Porque na Série B ele já fazia sentido. Eu vou colocar aqui a 10ª rodada, que foi quando a gente começou a trabalhar nesse dashboard. E esse quadro aqui é um quadro que traz o percentual de empates ano a ano. E os empates têm aquela importância, né? Porque eles acabam roubando pontos da tabela e tal. E na 10ª rodada, eu não mostrei esse quadro aqui porque ele não era significativo, já que o ano de 2023, ele estava ali mais ou menos na média até a 10ª rodada. Eram 27% de jogos terminando empatados. Então, isso meio que não dizia muita coisa. Só que a gente chegando agora para a 13ª rodada, e aí eu vou comparar com a média total, né, dos demais anos, dos anos anteriores, a gente já tem ali um ponto de atenção, né? Tivemos muito poucos empates nessas últimas rodadas, e o total
de empates do campeonato já caiu para 25%. Isso significa que tem muito ponto sendo distribuído nesse campeonato. E aí a gente parte para uma segunda análise. Para onde é que estão indo esses pontos? Definitivamente não são para a zona de rebaixamento. Esse grupo, né, que vai do Cuiabá para baixo, é um Tá, grupo que... esse quadro aqui agora está explicando didaticamente o que está acontecendo, né? eu vou puxar aqui da 11ª rodada. Da 11ª rodada você tinha ali as principais posições, né, para essa análise de zona de rebaixamento, que são justamente da 16ª e a 17ª posição. Eram posições que até a 11ª rodada estavam até um pouco acima da média histórica da Série A. E com essas 2 rodadas em que ninguém pontuou, você já tem um cenário bem diferente, né? Você já tem um cenário ali de times que estão pontuando 2 pontos abaixo da média histórica. Então, a gente tem esse cenário de menos empates em relação à média e temos que caçar aí para onde é que esses pontos estão indo. E aí a gente tem um líder, o Botafogo, que pontua acima da média para um líder, né? 4 pontos. É uma quantidade considerável já de pontos acima da média. E temos aí um grupo que vai do 7º colocado, o São Paulo, até o 12º, o Cruzeiro, que passou a se distanciar um pouquinho da média, né? Então, esses pontos a mais, oriundos da baixa quantidade de empates, eles estão indo para o líder e para esse bloquinho aqui da meiuca, que se fosse uma Série B não fazia diferença alguma, para uma Série A pode fazer diferença nas classificações, né, para as competições continentais. E a zona de rebaixamento já com um certo buraco. Não fosse a vitória do Cuiabá, a gente teria aí uma diferença do Cruzeiro para o Santos de 5 pontos, que é seria um buraco enorme na tabela. O Cuiabá ele meio que se posicionou ali entre o Cruzeiro e o Santos, né, com 15 pontos. Mas ainda assim continua sendo um gapzinho importante. Esse do bloco de cima para o bloco de baixo, eu acho que vocês destacaram muito bem os times que se envolvem na briga contra o rebaixamento. Do Cuiabá para baixo, de fato, é um bloco bem, bem consolidado. E eu concordo bem com a análise de Cássio também. Eu não vejo o Corinthians ainda como um potencial candidato ao rebaixamento, mas o Santos entrando nessa briga não me surpreende nem um pouco pelo time do Santos, pelo futebol que o Santos vem apresentando, e o Vasco muito menos por conta de toda a situação também que Cássio citou aí, envolvendo de A777 e por conta do futebol jogado principalmente, né? São times que para mim vão se manter aí nessa briga. A gente tem que ver até quando o Corinthians vai continuar nela, né? E se isso for se estendendo, aí em algum momento a gente pode trazer o Corinthians de vez para essa briga. Mas hoje, na 13ª rodada, esse bloco aí me parece bem consolidado e com uma pontuação bem abaixo né? da média, né? Você vê que o 16º colocado aqui, que é o Corinthians, tem 12 pontos e só está um pontinho acima do pior 16º colocado da história, né? Que foi em 2021. Vou até puxar aqui a tabela de 2021, que era o Sport, que tinha 11 pontos. Você tem um 17º colocado hoje. Lutador esse time. Qual time? Você tem Sport 2021. Esses 11 pontos deram tanto trabalho de conseguir, bicho. Mas caiu, né? Caiu. Teve jeito mesmo. E assim, é importante destacar, né? Em 2021, você tinha um cenário ali dessas equipes ali da 14ª posição até a 17ª, que estavam nesse momento da tabela também consideravelmente abaixo da média histórica. Mas isso não se refletia no final do ano, né? Você teve o Grêmio, o 17º colocado, caindo com 43, bem dentro da média. E o Juventude ali com 46, o Bahia, né, Minhoca? O Bahia poderia ter caído até com 46, né? A gente, no caso, seria o Juventude, né? O Juventude cairia com 46, seria a maior pontuação de um rebaixado se o Bahia tivesse vencido o Fortaleza no Castelão. Mas é como eu costumo falar. Às vezes é o começo do desenho, certo? Nós estamos na 13ª rodada, tem mais 2 terços de campeonato. Na quarta-feira, quando for falar da Série B, e para quem está acompanhando a Série B, essa última rodada já deu um indíciozinho de queda, né, de G4 e tal. Então, uma coisa é o desenho inicial. Nessa projeção,
pode ser que todo mundo esteja animado, né? Bahia, o Corinthians, o Santos, tipo, opa, esse ano talvez não vai ser necessário fazer uma pontuação tão elevada. Até o Curitiba, né, se anima com essa possibilidade de não precisar fazer uma pontuação tão elevada assim. Mas a gente só vai saber se o pessoal desse bloco de cima continuar ainda prevalecendo em Ô, cima Minhoca, do bloco de baixo. em que momento, isso é bem importante, em que momento o campeonato ganha a cara dele, matematicamente falando? Não tem um momento para isso não, Fred, porque tem vezes que o campeonato ele está na metade. Eu costumo dizer que só é seguro ali, 28ª. Eu acho que ali ele ganha uma cara, não? Pode ser, Faltando faltando 10 10 rodadas, né? rodadas, 8 rodadas, seria assim mais provável, né, de acontecer mudanças e tal. Mas eu digo muito mais na ideia, Fred, de às vezes é uma equipe ou duas equipes que fazem destoar um panorama que a gente sempre citou aqui, no caso lá da Série B, né, que é um dos mais claros. Ou aquele Criciúma de 2007, o Náutico de 2021. Pois é, às vezes é duas equipes que faz a pontuação se elevar para uma zona de acesso, uma zona de rebaixamento, um título, uma vaga de Libertadores. O caso de 2019, que é o outro ano que teve poucos empates que o Pedro mostrou no slide anterior, em 2019, a gente viu um caso raríssimo, que foi o sexto colocado terminar com 63 pontos, por exemplo. Ou seja, o bloco de cima somou muito ponto. Tanto que isso afetou também na parte de baixo, que o Cruzeiro, né, e o Ceará teve a menor pontuação registrada de uma equipe que permaneceu com 39 pontos. Se o sexto colocado está fazendo 63, que a gente pegando, né, associando com o que é a Série B, que é o que você projeta para garantir o acesso, 63 o sexto é muita coisa. Como é? Achei que teve alguém falando aí. Mas em todo caso é isso. Então, às vezes, Fred, pode se desenhar, né, uma situação como essa. Um grupo destacado na parte de cima. A gente está tendo muita trocação ali no pessoal do bloco do meio, né? E geralmente essa trocação é com vitórias e derrotas, não é com tantos empates, e como disse bem o Pedro, isso faz com que se abra alguns espaços significativos na tabela, né? E o que a gente está observando não à toa, a tabela mostra ali uma pontuação mais elevada do pessoal da parte de cima e do pessoal da parte de baixo uma pontuação mais abaixo. E essa pontuação do sexto estava 7 acima da média histórica na 38ª rodada, né? Então, de fato, um ano bem destacado aí para o sexto colocado. Tá no mudo, Fred. Não, e é isso. Algum outro recorte, Pedro, interessante sobre o Z4 nesse momento que a gente pode considerar aqui? Só mostrar aqui a evolução por posição, né? Era um quadro até que não tinha originalmente. Minhoca sugeriu já no primeiro programa. E esse entrou. E eu vou puxar justamente o 17º colocado, que parou de pontuar nas últimas rodadas. Você viu o gráfico aqui? Isso é muito bom. Sua viagem, né? O motivo foi a sua viagem, para não alterar dados. Pode ser, a galera respeitou. Então, na 11ª rodada, você tinha aí um 17º colocado, que estava acima da média histórica, essa linha cinza, essa linha do meio aqui, pontilhada, ela reflete a média histórica da posição, e as duas linhas meio verdes, meio azuis aí, elas refletem a pontuação máxima para aquela posição e também a pontuação mínima. Então, você tinha um 17º colocado, que pontuava ali entre a média e a máxima, mais próxima ali da média, e agora já vai se aproximando da mínima, né? Que é justamente aquele esporte. Não, o esporte era o 16º, né? Depois eu vejo aqui quem foi o pior 17º na 13ª rodada. E essa linha, ela é idêntica, se a gente puxar aqui, por exemplo, a 16ª posição, que também não evoluiu absolutamente nada na 10ª rodada, da 11ª rodada para cá. E aqui sim é o esporte, né? O pior 16º colocado da história na 13ª rodada era aquele esporte com 11 pontos. E a gente tem hoje um 16º com 12 pontos. Coloca 2019, só para eu explicar aquela situação que o Fred tinha me perguntado. Geral, né? Bota até a 38ª rodada. Só para mostrar o quanto o 16º e o 17º
Bota até a rodada 38. Ah, não, aí já tá tudo, né? Isso. É a posição, né? Então dá para ver ali na reta final como praticamente não andou tanto, né? O 16º, se você olhar o 17º, é a mesma coisa. Cruzeiro e Ceará praticamente não ganharam ali as 7 rodadas finais. E aí, nesse caso, ele afetou uma pontuação muito abaixo naquele momento. Então, muitas vezes é isso. Não há um momento chave. Naquele caso específico de 2019, foi nas 7 rodadas finais, que era 2 equipes, já tinham 3 rebaixadas, né? Ali a situação, acho que era Avaí, CSA, e tinha mais outro, que agora esqueci qual era a outra equipe. Acho que era Botafogo. E aí depois teve mais ali aquela sequência final, onde 2 equipes pararam de pontuar. Aconteceu também muito no rebaixamento do Corinthians, acho que era Corinthians e Goiás, tiveram uma sequência ali, poucas vitórias na reta final, e basicamente também isso fez a pontuação cair. Então, pode ter, né? Um grupo ali se destacando e 3 ficando ali no Z4 de maneira mais destacada. Então, depende muito das equipes que estão envolvidas. Pedro, o Caminho mandou aqui um superchat, tá? Não sei se você entende exatamente qual é o pedido do Caminho, mas ele pede para fazer um ponto de corte histórico aí com 20 rodadas, para ver se consolida algo. Acho que ele quer ver o recorte de como estava na 20, aquele geral de 20 rodadas de pontuação, né? É esse aí, eu acho que é isso que ele quer dar uma olhada. Pode ser isso aqui, mas aí, se a gente comparar com 2023, acaba rolando uma distorção significativa. Não, claro, porque está muito longe. Mas acho que ele quer ver. Clica ali a 17ª posição. É em torno de 20 pontos. Teve um ano de uma distorção muito grande ali, né? 2012. Que 16 pontos, foi a pior da história até então. Eu acho que o Caminho está querendo fazer um cálculo aí, mais ou menos, né? Que é para essa virada de turno aí. Porque 20 deixa todo mundo igual, né? Com jogos em casa e fora. Mas perceba, é por isso que é bom destacar muitas vezes aonde você está. Nesse ano de 2012 que o Fred citou, o Z4 estava muito preocupado. Quem estava fora estava muito tranquilo, certo? Exatamente, Nesse caso específico, se a gente pega hoje o cenário, se o Bahia ele está fora do Z4 e ele tem, eu não estou nem dizendo que ele é o 16º, mas digamos que ele tem 4 pontos de vantagem, né? A distância do 16º para o 17º é de 4 pontos, dá uma certa parte, uma tranquilidade. Embora você trabalhe sempre como você é o alvo, né? Você é a equipe a ser buscada. E no caso, quem estava dentro do Z4, ele tinha que melhorar o aproveitamento, porque dava o cenário como se o time terminasse, então, com 32 pontos, né? O Z4 ali. E não foi isso que aconteceu. É isso. A gente recebeu outro superchat aqui. E veja só. Cássio, tem na lembrança essa moeda aí, joga na tela. Eita. IEM. Porra, eu ia chutar a meseta de Fantasy Star. É dinheiro, IEM. né? Porque Nunca tinha tá visto vermelho, não, né? meu amigo. É vermelho. E tá vermelho é porque é muito dinheiro. Se for nunca tinha Ien, visto não, se viu? for Ien, engana, viu? Não, mas vermelho, parece que vermelho é dinheiro. Viu? É dinheiro, acho que é acima de 50 aí. Não sabia esse 90 esse- ienes, se for ien mesmo, eu não sei se é ien, mas se for Ien, não vale muita coisa, reais. não. R$3. É quanto? R$3, é bom demais, tá valendo demais. pois Assim, né? Claro que tá, mas Mas não é 50, assim, tipo. Diniz e os R$3. perninhas. E aí ele quer que a CBF, pelo que eu entendi, ele quer que a CBF. Pô, 90 ienes é R$3, 90 ienes é R$3. É. Esse aí é não sei o qual é. exemplo clássico, né? Quando a gente fala que a conversão da moeda, ela não é, claro, tipo, se uma moeda vale muito mais do que a outra, não quer dizer que as coisas são muito mais Exatamente. baratas do que a outra. É o exemplo clássico. Pelo que eu entendi, ele quer que a CBF ou alguém tire Diniz do Fluminense, né? Claramente é um cara que viu o recorte do Agamenon, de Gabriel Amaral, explicando a treta e veio bater hoje aqui. Não, vai bater aqui. Gabriel, de vez em quando, traz uma turma
do Fluminense para cá. Mas parece que no Fluminense a chave girou, né? Mas isso é tema para outro programa. Arthur, tu lembra esse tudinho que a gente tá vendo aqui ou esquecesse já? Como é? Lembro, pô. Esse Lembro. campeonato aí. Lembro. Agora 2016, né? Principalmente essa Cauê parte que eu tava gosta. falando aí, né? De baixo, nervosismo, fazendo conta pra ver se tem jeito, isso aí é demais. Liderou, pô, 2016. Ô Pedro, Isso vamos quer dar uma dizer, olhada em pô. 2016. Como é que Santinha tá? Lata de Grafite, Keno, João nessa Paulo. 2016? Vamos buscar. Não, já tava O na crime zona. já tinha acontecido, né? Já. Já Não tinha sei se acontecido. tava o na crime. zona já, não. Tá, ora não. Tá em penúltimo. Eita. Já tinha Ah, levado até o nossa. X. Edmito já tinha feito. Edmito já tinha resolvido a parada. Já. Já. Mas eu lembro que o Santa virou o turno. Eu acho que tava a 3 pontos de sair da zona, assim. Não virou tão mal, não. Depois que Vamos ver o desandou de quanto vez. o seu coração tá lhe enganando aí. O Santa Cruz chegou Olha, a entrar tá na explodindo. zona da Sul-Americana, pô. Quando teve o 3-3. Depois venceu 4 jogos, ainda teve um 3-2. Foi 2-2 ou 3-3? Acho que foi 3-3 com o São Caetano, não sei. Entrou na. Não, aí ficou a 2 pontos. Não. Ele entrou na zona Sul-Americana, não. Eu lembro que foi a manchete de hora. A 2 pontos da Sul-Americana. Eu lembro, não sei se o Fred se recorda disso. Era porque foi aquele momento. E saiu bastante daquilo, mas aí depois desandou muito. Meu amigo, só Eles pegaram a horizontal. pior Né? rodada. Eles pegaram a pior rodada. Logo depois da 13ª, eu acho que foi quando ele venceu o Inter e o América. Foi quando ele respirou um pouco e saiu da zona. Eu acho. Teve essa chegou última a sair chance ainda, da 2 zona, vitórias depois seguidas. Foi. Ali, E aí, ó. a visita Inter e da- América. A visita da saúde, como se diz. E começou até Inter e bem, América né? que não venceram o Santa, né? Só, Inter só América, também já, não. já- Dá um já que print ninguém me que corrigiu, não venceram. deixa eu me corrigir. Eu tava falando em 2006, tá? É, eu Ninguém pensou- percebi. Eu deixei Não, no mas- coisa, mas eu percebi. Não, é por ter falado, pô. Meu irmão, 6-16, e o ritmo foi o mesmo, dá pra confundir, pô. Mas enfim, tava me Esse referindo a campeonato aí acabou na 5ª rodada, Cássio, por Santa Cruz. Mas não acabou, não. Precisa sair da tela por causa disso. Vê a 4ª rodada aí. Print da 4ª rodada. Pra mim o acabou foi quando perdeu de 3-0 pra Ponte em casa. Ali foi o jogo que desmobilizou total. Pedro demorou até achar. Desceu. Demorei um pouquinho. Tava procurando aqui. Eu acho que na Sport. terceira rodada. Bota a terceira rodada aí. E o Sport na lanterna, né? É. Olha aí, ó, líder. Líder, pô. Dá um print. Cássio, volta pro print. Volta pra esse print aí. Líder. Isso vale dinheiro, porra. Terceira rodada. É isso. Saudade, né, Arthur? Bota o print da Sula aí, pô. Ajuda também. Cadê, Pedro? Vamos fazer um sistemazinho da Sula. Qual foi a rodada? Deixa eu dar uma dica para Arthur. Só uma dica aqui, casa. Não cai na pilha de Fred, não. Veja Pois só, é. assim. Fred, assim, Isso ó, aí, veja mudei- só, você tá entrando agora, isso vai ser uma constante. No dia que o Leãozinho levar uma tapa, meu irmão pode chegar grande também, não tem problema nenhum, mas assim, só, a única coisa que pode ter problema nenhum. Agora, só peço para aguentar, porque esse cara é o picareta, pô. Ele vai ficar te apanhando, é só ver que tá feliz. Não, eu vi Arthur calado e tal. Eu disse, vamos dar uma viagem no tempo para reintroduzir. Não, Pra até porque o que reintroduzir ele tá querendo dizer é o seguinte, que agora, como você tá dentro, agora tá valendo, viu? Agora tá valendo, é. Tá valendo. Não é visita mais não, viu? Pra dar e pra levar. Eu só peço isso. Não entra na pilha desse cara. Eu tô dando essa dica ao vivo aqui. Tranquilo, Pedrão. tá tranquilo. Pedrão, vamos pegar o DeLorean para voltar para o presente, para 2023, e agora vamos dar um foco no Bahia. E antes dos números, eu vou te fazer a seguinte pergunta, tá? Antes dos números. Sua sensação. A gente tinha uma sensação muito compartilhada por todo mundo, né? Por Cássio Cardoso no início, de muito medo. Depois o Bahia meio que acalmou os ânimos, né? Deu o sinal de que vai ser um time, pelo menos em condição
de disputar, tá? De disputar a permanência. E eu queria saber qual a sensação agora, depois de 13 rodadas. Né? O time não está na zona de rebaixamento. Havia até um sentimento de que poderia entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Os resultados seguraram a turma ali embaixo. Antes dos números, eu queria a tua sensação. Tá? Andamento da carruagem, desenvolvimento do time. Você teme que essa competitividade ela vá diminuindo? Ou você acha que tem condição de pelo menos segurar nessa região da classificação aí? Claro que oscilando, podendo uma rodada entrar no rebaixamento, outra sair, até o fim do campeonato. Fred, assim, aquela coisa, né? Lá no início do campeonato, eu acho que a sensação do torcedor do Bahia chegou a ser de terra arrasada. E quando eu falo início de campeonato, é antes até da primeira rodada, tá? O torcedor do Bahia temeu muito um rebaixamento assim, sem precedentes na história do Bahia. Um rebaixamento em que em que o clube poderia nem brigar. Poderia cair já direto mesmo, né? Tipo, ser aquela equipe que não ganha de ninguém. Mas, aos poucos, o Bahia foi dando indícios que poderia ser competitivo. E eu acho que hoje existe um mix, assim, de sensações na torcida. Tem muita gente que se lembra ainda daquele Bahia dos primeiros meses do ano, aquele Bahia que tomou 6 do Sport, que tomou 3 do Fortaleza, e que vê ali uma 15ª posição ainda como algo positivo. Mas é claro que o torcedor, em geral, não fica satisfeito, né? Com um time que apenas briga para se manter ali fora do rebaixamento e que perde, que só não entrou na zona do rebaixamento até agora porque os outros ajudaram. E eu acho que as duas leituras estão corretas, né? Eu acho que varia muito de torcedor para torcedor essa questão do sentimento. Mas o que eu vi na Fonte Nova no último sábado, e eu cheguei também, eu falei que eu viajei depois do jogo do Palmeiras, 5 horas depois de ter saído da Fonte Nova, e a volta foi parecida, né? Eu cheguei na Fonte Nova já no finalzinho do primeiro tempo, fui direto do aeroporto. Então, a viagem foi bem encaixadinha ali entre os jogos. E o que eu vi ao final do jogo foi uma Fonte Nova já meio que perdendo a paciência, até porque o Bahia só ganhou um dos últimos 9 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Estou até tirando da conta. Por isso que eu fiz a pergunta se há o termômetro começando a ficar mais preocupante. Não tenha dúvidas. Deixa eu só botar o computador para carregar aqui, porque avisou que a bateria está acabando. Mas alguns jogos atrás a gente já viu um clima mais hostil em relação à Paiva. E ontem achei também um clima mais hostil quando a gente fica um tempo sem acompanhar, né? A gente meio que perde a referência. Eu não vi muito da repercussão da derrota para o Fluminense, que foi até uma derrota esperada antes do jogo, mas o enredo do jogo acabou criando, né, uma sensação de pontos perdidos, né? E obviamente que isso abalou um pouquinho mais o ambiente. E a derrota por Grêmio, especialmente com o segundo tempo que o Bahia jogou, piorou ainda mais um tiquinho, né? As coisas elas vão somando, né? Você teve a derrota do Fluminense daquela forma, depois um segundo tempo muito ruim contra o Grêmio, as coisas vão se somando e o torcedor vai perdendo a paciência, o que é extremamente natural e compreensível também. Tem também toda aquela expectativa de ter sido o primeiro ano com o Grupo City e uma expectativa de ver um Bahia que não apenas brigasse para não cair, como foi o Bahia dos últimos anos. A torcida esperava uma evolução mais rápida, embora eu sou daqueles que considera que a evolução com o Grupo City ela precisa ser gradual para dar certo. Mas também é muito pouco, né? Você vê um Bahia que não evolui em absolutamente nada em relação aos anos anteriores. Pelo menos um pouquinho de evolução, pelo menos um pouquinho mais de tranquilidade já era esperado nesse primeiro ano. E isso não vem acontecendo.
Aí tem também o cenário agora de uma janela que se abriu. E aí eu vou fazer uma crítica ao Grupo City, que vai se aplicar também a diversos outros clubes do Brasil. Vi até alguém tweetando sobre isso hoje. Não sei, acho que foi Cássio Zirpoli, né, Cássio, que falou sobre a demora, né, das equipes em contratar. Eu acho que para o Bahia isso se aplica muito mais, Da janela. porque o Bahia tem uma necessidade muito clara de reforços, e os reforços eles já poderiam estar treinando. A janela, ela marca ali o início da fase em que você pode registrar os jogadores, né? Mas você acaba perdendo um tempo de treinamento importante na medida que você espera a janela para começar a contratar. Eu lembro que no sorteio da Copa do Brasil, a gente conversava que os jogos contra o Grêmio iam acontecer logo na semana de abertura da janela, e que a gente não sabia qual Bahia seria, porque a gente achava que jogadores poderiam já ter chegado, poderiam ter sido anunciados hoje, registrados hoje. E isso não aconteceu. Pela necessidade, pelo elenco que o Bahia tem, eu achava que esse planejamento para a janela deveria estar mais evoluído. Algumas peças já deveriam ter sido anunciadas, já deveriam estar treinando, e poderiam até já jogar essa semana, né? Mas não aconteceu, e aí fica aquela dúvida ainda. A gente não sabe qual vai ser o perfil de contratação, não sabe quantos jogadores vão chegar. E essa análise das contratações que o Bahia vai fazer, ela será fundamental para entender até onde o Bahia pode ir nessa Série A, né? Se vai ser só isso mesmo, se vai ser um time que vai lutar até o fim para não cair, vai ficar sempre aí da 15ª, 16ª, 17ª posição, podendo entrar na zona de abaixamento, podendo sair, ou se vai ser um time que poderá, em algum momento, ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não crio expectativas para brigas além de uma 12ª posição. Acho que não vai ocorrer, pelo que venho acompanhando aí das contratações do Grupo City. Eu não acho que vai haver assim uma evolução tão grande a ponto do time brigar por posições superiores, mas pode, de repente, a depender dos jogadores que chegarem, a depender da quantidade, dar um pouco mais de tranquilidade, né? Serão cenas dos próximos capítulos. Pedro, coloca aquele quadro, né, que é o campanha por turno e jogos por turno e por local, para a gente entender. Veja como o Bahia, vamos ver o Bahia, né? Que é um pouco parecido, né? Tirando aquele 1-0, aquela ilha dentro do Mar Vermelho, que é 1-0 sobre o Palmeiras, né? O Bahia não consegue pontuar, né, contra a parte de cima, né, da classificação, mas tem um desempenho, conseguiu nos confrontos diretos ali responder bem. E se há um alento para o fim do primeiro turno, é que os 6 primeiros já foram, né? Os 6 primeiros já foram. O Bahia tem jogos, né, mais ali da segunda metade, né? São 4 jogos. Não, o Atlético. Que o Atlético está bem na divisa, né? Fica 3-3, mas o 7º, o 9º, o 10º, o 13º, o 16º e 19º, né? Então, a tabela do Bahia não é uma tabela ruim para terminar o turno, né? O pior já passou em relação Mas não à tabela. pode errar, né, Fred? Mas não pode errar, né? Porque aí é o não pode errar contra Cuiabá, Corinthians e América de jeito nenhum, né? O Cuiabá é fora e os outros dois é o próximo, aí, Cuiabá é agora, né? Corinthians e América Mineiro é dentro de casa. Eu vou até colocar esses dois em casa, precisa vencer de todo jeito, né? Você não pode admitir um outro placar se você quer escapar daquilo ali. Eu vou até colocar um outro quadro aqui que mostra a tabela. Muito bom, viu? O Fred ainda não usou. A gente detalhado. Não usou na. Porque eu acho que esse é mais de Série A do que de Série B. Eu acho que se aplica bem para Série B também. Para o time subir, até para rebaixamento também. A Série A é 6. Quanto é que o Bahia mira? É sempre 6, né? 7 pontos por bloco para permanência. 7 pontos por bloco, né? Permanência. 7 pontos por bloco. Agora você vê, né? O Bahia não conseguiu atingir 7 pontos no primeiro bloco e também não conseguiu atingir 7 pontos no segundo bloco. Fez 6 nos 2. E ainda assim está fora da zona de rebaixamento, né? Que é justamente aquele quadro que a gente mostrou de média a baixo. Exato. Né? Os clubes estão pontuando abaixo da pontuação histórica, né? Mas você vê que o Bahia teve ali
no bloco 2, até no bloco 1, começando ali pelo Flamengo, um cenário bem complicado, uma tabela bem complicada, né? Porque tinha o Flamengo, aí depois até facilitava com o Goiás, aí vinham 2 jogos fora de casa contra a Inter e Fortaleza. Depois tinha o Palmeiras, tinha essa sequência chatíssima também de Palmeiras e Fluminense. Então foi uma fase de tabela bem complicada pro Bahia, até ali a 12ª rodada, né? A vitória, o triunfo contra o Palmeiras foi de uma importância absurda. Não fosse ele, o Bahia estaria na zona de rebaixamento hoje. E agora você tem uma tabela aqui. Tem jogos fora de casa, mas você tem um Cuiabá, que a gente já falou aqui, que não é um dos melhores mandantes da competição, muito pelo contrário, embora tenha vencido seu último jogo, mas que é um jogo que dá para você pensar em conquistar alguns pontos, e os jogos fora de casa que vem aí pela frente agora são jogos pontuáveis contra times que estão ali na parte de baixo também, o Corinthians, uma fase complicada, o América Mineiro também dentro da zona de rebaixamento, aí depois já no bloco seguinte você tem Bragantino, Vasco, Santos, tem uma sequência de jogos do Bahia em casa, ela é uma sequência boa. A Fonte Nova vai precisar fazer toda a diferença, né? Me Vai parece precisar, bem claro que esses 2 próximos blocos, o destaque é isso que você apontou. Eu acho que só são, tirando o Bragantino, os restos são 5 jogos e 4 confrontos diretos, pô. Corinthians, América, Vasco e Santos, pô. E aí eu vou até puxar aqui a classificação geral, mas vou trazer o filtro aqui do local, né, e selecionar apenas os jogos em casa. O Bahia é o 15º hoje, considerando a campanha em Salvador. Falar, é fora da zona de rebaixamento, mas historicamente o Bahia é um time que precisa aproveitar bem o mando de campo. Se a gente comparar o aproveitamento do Bahia em casa em 2023 com o aproveitamento histórico do Bahia como mandante nas edições anteriores da Série A, essa é a terceira pior. Só fica atrás de 1987 e 1989. Justamente os campeonatos ali que ficaram ali bem próximos ao título de 88. Tirando esses 2, a campanha de 2023 é a pior como mandante. Então o Bahia precisa melhorar urgentemente o seu rendimento dentro de casa para poder ter um pouco de tranquilidade, já que historicamente o Bahia tem uma dificuldade maior fora de casa. O Bahia até na classificação fora de casa está até bem balanceado também, está em 14º, bem balanceado com a classificação como mandante, né? Não tem uma distorção tão grande como tem o Cuiabá, por exemplo, que aparece em terceiro como visitante e aparece lá embaixo, na antepenúltima posição, como mandante. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser um fator bem decisivo o aproveitamento desses jogos acessíveis que o Bahia terá dentro de casa. É isso, tá? O Bahia, para mim é isso. O Bahia vai para 2 jogos agora vitais, né? Um jogo pontuável, um jogo de possibilidade, depois não tanto, mas aí precisa ver Copa do Brasil. Tem esse fator. Né, o envolvimento do Atlético Paranaense pode estar bem dividido aí nesse contexto. Uma classificação, uma desclassificação pode dar um sentimento diferente também na própria campanha da Série A. Exatamente. A gente tem que ver como para medir um pouco. A tendência é que o Bahia, se não aproveitar a oportunidade em Cuiabá, sofra um pouquinho e aí vá para essa sequência de 4 de 5 jogos em casa serem confrontos diretos, né? Nos 2 próximos blocos que Pedro apresentou. Tem mais algum recorte, Pedro, para a gente finalizar essa análise do Bahia? Eu acho que só trazer aqui essa linha, né, de pontuação, a evolução da pontuação do Bahia, e mostrar essa sequência, né? Já são 9 jogos em que o Bahia apenas venceu o Palmeiras, uma única rodada. Apenas o Palmeiras tem que ter cuidado com essa. É verdade, até porque foi uma quebra de tabu histórica. Isso. 30 e tantos anos sem ganhar do Palmeiras aqui em Salvador, como mandante. Mas é muito pouco, né? 9 rodadas e apenas um triunfo. Foram 3 empates também, inclusive fora de casa com Fortaleza. Mas um empate muito, muito ruim contra o Goiás aqui em Salvador. O próprio empate contra o Cruzeiro também, eu acho que dá para dizer que foi bem ruim. Então, é uma sequência, acho que negativa, né? Uma sequência que incomoda o torcedor e que, obviamente, gera desconfiança, né? Só para complementar,
essa questão do Bahia, além dos números, e aí entrando mais no que aconteceu nas partidas, é muito mais o Bahia deixando jogos assim de maneira impressionante escapar pontos, né? Como foi o jogo do Fluminense, o jogo do Inter em um determinado momento e tal. É a maneira como o Bahia deixa escapar resultados. É a maneira como o time, às vezes... E ele não consegue fazer isso a favor dele, muitas vezes, né? Que é o jogo ali que o adversário está melhor e ele vai lá e aproveita. Né? Assim, a gente não consegue ver o Bahia, às vezes, passar por essa situação e por isso que não sai. Tá muito na balada dos outros, né? Do que o Corinthians passa, do que o Santos passa, América Mineiro, enfim. Pedro, vamos dar uma subidinha, que já foi essa distância, não em pontos, mas em posicionamento. Esse elevador já andou mais, né? A gente está saindo agora do 15º para o 11º. Ainda que tenha longos 8 pontos aí de diferença, né, em relação ao Fortaleza. Mas, Minhoca, claro que o jogo contra o Flamengo, né, era uma rodada que não se considerava muito, e aí nesse meio da tabela, cada ponto vale 4 posições, 5 posições, né? Então é muito recorte, né? Não dá nem para dizer que Fortaleza teve uma queda, porque Fortaleza vem de bons resultados em casa, né? Vamos aproveitar essa planilha aí de Pedro. Pedro, olha a diferença do quarto colocado para o 11º em 13 rodadas, porque só tem 8 equipes separadas por 3 pontos. Né? É algo que possivelmente é do terceiro ao décimo, do quarto ao 11º. Não sei se essa é a menor distância. É a segunda menor, né? Ah, peraí, só 2017, verdade, né? Deixa eu só evoluir a 13ª rodada. É então, a menor, na verdade, empatado com 2007 e 2013. Então é um miolo de campeonato muito, muito achatado, em que cada ponto que você... O Fortaleza, quando venceu a rodada passada, o Fortaleza jogou no sábado, ele dormia na 5ª colocação. Ele terminou na 8ª, perdeu para o Flamengo, no Maracanã, e está terminando na 11ª colocação. Então está um grande bloco nesse momento, e o Fortaleza, esse mês de julho, eu vejo como um mês determinante para o Fortaleza continuar com a tranquilidade nele do campeonato. Eu acho que essa discussão de uma possível Libertadores, por mais que o Fortaleza vá bem nesse mês de julho, que é um mês onde o Fortaleza só jogará no final de semana, não tem jogo no meio de semana, o Fortaleza precisa aproveitar esses finais de semana para ter uma margem. Tem uma questão, claro, de alguns adversários complicados, por exemplo, vai enfrentar o Palmeiras fora de casa, né? O Fortaleza até enfrentou na Copa do Brasil e viu quanto complicado é vencer lá. Mas vai ter jogos, o Atlético Paranaense possivelmente bem alterado, o jogo já do próximo domingo. Vai ter o Cuiabá, que por mais que a gente diga um bom jogo, mas a gente acabou de observar o Cuiabá, um bom visitante, então não é aquele time que você tem que ter todo um cuidado para não deixar escapar ali uma possibilidade. Obrigado, Pedro, para colocar aí o dos blocos. E depois você vai ter ainda... quem é depois? É o Red Bull Bragantino, né? Red Bull Bragantino dentro de casa e fechando esse terceiro bloco aí com o Goiás fora. Então o Fortaleza precisa aproveitar, né? Até o jogo do Bragantino é o mês de julho, certo? Até o jogo do Bragantino é o mês de julho. Então são 4 jogos no mês de julho, onde o Fortaleza precisa criar gordura. Eu acho que o Fortaleza não pode terminar o primeiro turno, mesmo muito próximo, ou até mesmo se estiver dentro de uma zona de Libertadores, com aquela coisa, vale mais focar no Brasileirão do que pensar na Sul-Americana. Eu acho que Fortaleza tem que pensar na Sul-Americana, vai depender do sorteio que vai acontecer na quarta-feira, do que vai vir para ele, né? Tem alguns confrontos complicados, outros até mais acessíveis, mas esse mês de julho eu vejo como determinante, porque muitas vezes quando a equipe vai muito bem na Copa Sul-Americana, isso está comprometendo o trabalho dela na Série A. E como ele não tem jogo nesse meio de semana, é importante esse mês de julho, por isso que eu estou ressaltando essa questão, porque o Atlético Paranaense, o última vez que foi campeão Sul-Americana, ficou ali nas últimas rodadas para confirmar a sua permanência.
O Atlético Goianiense, ano passado, semifinalista, acabou sendo rebaixado. O Ceará foi nas quartas de final, acabou sendo rebaixado. O São Paulo mesmo, que foi finalista, muito se criticou o Rogério Ceni porque o time não fez uma campanha, apesar de que na reta final terminou na 9ª colocação. E a gente já teve o Goiás finalista sendo rebaixado, a Ponte Preta finalista sendo rebaixado. Então é por isso que eu vejo esse mês de julho para o Fortaleza ganhar uma gordura para quando começar os mata-matas da Sul-Americana, você já conseguir administrar, porque aí vai chocar ali com Bragantino, o jogo do Goiás, o jogo do Santos. Essa sequência aí possivelmente vai ser um time do Fortaleza mais alterado e aí já a gente vai falar daqui a pouco da janela, né? Fortaleza já a partir da próxima rodada já vai utilizar suas peças que foram contratadas e outras que ainda devem vir, e a principal delas, né, o Marinho, porque uma discussão logo após a derrota do Flamengo, alguns jogadores que estão contestados, como é o caso do Pikachu, que perdeu uma penalidade, né, logo no começo da partida. Então, Fortaleza aí vai tentar aproveitar esse mês de julho aí para respirar mais ainda. É isso. Importante até passar agora já, Minhoca, a questão de reforços, tudo, porque a janela hoje a gente vai focar um pouquinho mais na Série B, né? Então, o que é que o Fortaleza tem aí já para fazer essa estreia agora? Porque é até um perfil diferente, né, do que os times da Série B esperando muito, né? Mas o Fortaleza já tinha ido para o mercado, já teve nomes chegaram, nomes sendo anunciados, né? Até porque também é diferente, né? Trabalha com mais dinheiro, com mais vitrine e tudo. Eu acho que a única torcida hoje do Brasil que não está reclamando tanto, mas que eu acho que ainda reclama, é a do Flamengo, que o Flamengo eu acho que foi o clube que mais teve anúncio, né? Pelo menos dos times da Série A. Acho que já foram 3, 4 nomes anunciados. Teve o Alan, teve o Luiz Araújo e também o goleiro Rossi. Acho que foram esses 3. Vocês teve um 4º nome aí. E já está engatilhado, né? O Flamengo não sabe brincar, já está querendo o Claudinho, né? Que é brincadeira. Então Mas a contraproposta foi alta, viu? Não, assim, e o Flamengo trabalha nas cifras absurdas, que ninguém consegue competir, acho que... Mas até pro velho Flá foi alto. Na Europa, mas... Se ligarem para Conceição, ele disse para não contratar não, viu? Mas... Não encaixa, né? Não encaixa no sistema. No Fortaleza, por exemplo, a torcida ela tá cobrando mais nomes, né? Depois, mesmo com a chegada do Marinho, a torcida quer um cara que joga pelo lado esquerdo, porque Guilherme e Romarinho não convence. Até querem que o Fortaleza negocie, por exemplo, o Romarinho, que já está há muito tempo no Fortaleza, um jogador que já está meio desgastado com a torcida. Tem a questão ali do meio, né, que Hércules pode sair e se tornar possivelmente a maior venda do Fortaleza. Apesar do Fortaleza, lembrando, né, só tem metade do Hércules, a outra metade do Ari, que é o presidente do Atlético Cearense. Aí tem a questão da defesa. Sebadios é um jogador que pode estar de saída e o Fortaleza talvez indo atrás de mais um zagueiro. O Brits, aliás, foi sondado lá no futebol argentino para vestir a camisa do Boca Juniors e é o principal zagueiro na minha avaliação do Fortaleza hoje. E tem a questão que foi anunciado, né? Agora até já estava, enfim, já estava só ser anunciado que ele ainda tinha um contrato com o clube anterior, que no caso é o Gonzalo Escobar, argentino, que estava na 2ª divisão, jogando no Ibiza, o time estava muito mal no campeonato. E aí você pode até questionar, o cara lá no time da 2ª divisão espanhola, o time nem era lá essas coisas, como é que Fortaleza vai contratar um cara como esse, numa carência que ele tem ali de lateral esquerdo, só o Bruno Pacheco conseguiu mostrar qualidade. Às vezes Fortaleza vai no mercado, e no ano passado trouxe o Sacha, que não era um jogador que não tinha muito auê, e foi lá e deu certo, né? Vamos esperar para ver, mas Fortaleza deve anunciar, eu acho que além dos 2 nomes, Marinho e Gonzalo, e tem que lembrar também, tem um garoto aí da base, né? Que até o Fortaleza pagou para ter, que é o Cauã. Acho que mais uns 3 nomes é o máximo que o Fortaleza deve contratar, bem diferente da janela do ano passado, que foram 8, sendo mas ali 8, era vida ou morte, né? 5 delas foi fundamental, assim, né? E esse Cauã é bom jogador, viu, Minhoca? Da base do Goiás, bom jogador. Estava na eliminação do Sport. Se eu não me engano, gastou na Copinha. 1,2 milhões, se eu não me engano, para tê-lo. Minhoca, Fortaleza foi bem linear nos 2 primeiros blocos, né? Com 10 pontos. 10, né? Você acha então que esse bloco é bloco para tentar de novo, subir um pouquinho essa média, né?
Eu acho que é fazer 10 pontos de novo, né? Eu acho que os 3 jogos em casa, apesar do Bragantino ser um time que vem muito bem depois da data FIFA, né? São 3 vitórias seguidas. Você tem o Palmeiras, que é o jogo tal qual do Flamengo, é o jogo do bônus. Descarte, né? É o jogo bônus, o que vier é lucro. E o Goiás, que também dá para pontuar. Então, é tentar fazer aí os 10 pontos, ainda nesse bloco, 9-10, porque 30 pontos terminar o primeiro turno, meu amigo, para o Nordeste é raro acontecer, né? Um time terminar o primeiro turno com 30, né? Como o Fortaleza, o Fortaleza já meio que superou nos últimos anos esse patamar, a gente meio até que se acostuma com essa ideia de que um turno com 30 para o Fortaleza parece normal, apesar de que no ano passado, né, fez um primeiro turno horroroso com 15 pontos apenas. Olha o dashboard onde vai, viu? Nada como teu pai aqui. Nada como o pai está presente. Olha as viradas de turno acima de 30 Vitória 2008, Bahia 2019 e o Sport 2015. Foram os únicos os nordestinos que terminaram o turno com mais de 30 pontos. O Fortaleza do Vojvoda, né, de 2021, que foi aquela da quarta campanha, né? Que curiosamente a melhor trabalha com o primeiro turno, isso é antes de agosto. Sempre. O problema do esporte é agosto. Quando agosto chega, é a ventania, joga o time lá para baixo. Não dá para fazer agora, mas eu vou fazer esse levantamento aí direitinho de agosto, para ver se o Sport for o time que não pontuou. Se o Fortaleza atingir 30 pontos, com o Vojvoda vai ser dos 5 turnos que ele disputou, 3 deles acima de 30, né? De 30 a mais, né? Porque o segundo turno... Aliás, o segundo turno dele no ano passado tem aí, Pedro, foi 41, se eu não me engano, né? 19 até a 38ª. Que é a melhor campanha, o melhor turno de um nordestino, né? O melhor turno de um nordestino. Que é 20ª, isso. 40 pontos. É muito ponto. 2 turnos desse aí é campeão. Se pegar o 2021 com o retorno do 22 Não, em alguns anos. Mas como a gente falou, nesses últimos anos que a turma está lá num nível Premier League de pontuação, aí realmente fica difícil. Mas no brasileiro de alguns anos atrás, campeão de fazer isso aí. A Chapecoense ganhou um turno uma vez, foi o retorno, inclusive, se eu não me engano, com 32 pontos. É o ano que ela ficou em 8º lugar. 2017. Eu acho que em 2017 a Chapecoense foi muito equilibrado o retorno e ela teve, se eu não me engano, 32 ou 33 pontos e foi campeã do retorno. É isso. Diógenes me conectando aqui no chat. Né, o bom é que o Pedro vai mostrar agora se eu estou certo ou errado. Olha, 32 pontos. O cara que fala merda agora tá fudido. A resposta veio a galope, meu irmão. Mas a memória ajudou. A Chapecoense Diógenes me conectando aqui no chat, dizendo que faltou Pedro Pereira ontem comandando essa tabela. Diógenes. Mas só esse negócio do turno, só falar aqui, já que falou esse ponto aí. Esse retorno da Chapecoense é o único retorno, a única metade de campeonato liderada por um clube fora do eixo. Assim, o eixão mesmo, né? Rio, São Paulo, sim, Minas e Rio Grande do Sul. O único turno, Cássio. Sim. Porra, e só com 32 pontinhos só. Meu irmão, loucura, né? O 6º lugar tem 30, uma vitória ali e era o líder. Vem que loucura.